Eu sou Débora Rafaeli. Paulo Mubarak. Sejam bem-vindos ao Se Não Gerar Caixa, Tá Errado. O podcast onde a gente conversa sobre aquilo que realmente importa para as empresas, que é gerar caixa. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre planejamento estratégico. E planejamento estratégico, todo ano é a mesma história, né? Chega o final do ano, a gente tem que se preparar para o ano que vem, tem que fazer o orçamento, mas aí o assunto vai ficando para depois, muita coisa para fazer, muita apagar de incêndio dentro da empresa, e o assunto vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando. Ou ele fica esquecido para depois, ou ele vira um book, um livro em cima da mesa, planejamento estratégico. E afinal de contas, Mubarak, para que serve um planejamento estratégico? Pois é. Quando a gente tem essas expressões que possuem um substantivo, planejamento, e um adjetivo, estratégico, a gente tem que entender o que cada um fala. Planejamento. Planejamento é definir metas e ações para atingir essas metas. Não é isso? Você planejar. É isso. O que seria uma falha num planejamento? Você ter uma meta e não ter um plano. Não tem um plano. Ou o contrário. Muito comum, Débora. O cara tem um plano e não tem uma meta. Aliás, esse é o motivo de muitos projetos não darem certo. Os CAPEX não darem certo. Porque você tem um projeto, mas você não tem um objetivo bem definido. Não tem a meta definida. A meta. E aí é onde os planos se perdem. Não é? É isso aí. E um detalhe, quando a gente fala em planejamento, a gente fala meta, fala objetivo, como nós dois já falamos aqui. Aí tem cara que fala em OKR, tem cara que diz, não, existe uma diferença entre objetivo e meta. Não sei o quê. Gente, olha, se é algo que eu e a Débora gostamos, é de simplificar a vida dos nossos clientes. É isso. Simplificar não significa ser simplório. Ser simplório é fazer burrice, é ser tosco, é usar ferramentas ruins ou nem usar ferramentas. Mas simplificar é a mola mestra da prosperidade. Ambientes muito complexos são ambientes com muito custo. São ambientes burocráticos. Não é verdade? É. Então, E dá para ter um ambiente sofisticado, mas de implantação simples. Extremamente simples. Uma coisa de cada vez, entender extremamente o porquê. simples. E do tamanho da empresa, do tamanho certo da empresa. Do tamanho certo. Tamanho certo da empresa. É isso aí. Tem uma empresa atualmente onde eu faço parte do conselho e um dos donos falou uma frase sensacional para um consultor. Quando o consultor disse, não, vou ajudar vocês a preparar a governança. E esse dono, ele disse assim, aqui não é multinacional, hein, rapaz? Ou seja, vamos fazer do tamanho certo da empresa. Tá? Mas voltando ao planejamento. Quando a gente fala definir metas, eu e a Débora, a gente só utiliza dois nomes. Meta e plano de ação. Isso. Objetivo, se alguém me pergunta qual é a diferença entre objetivo e meta, cara, não me cansa a paciência. Eu preciso gerar caixa. Não tem que brincar com palavras. Não tem tantas coisas diferentes no mundo para a gente estar fazendo mil segmentações. Não tem. É meta. Pronto. E objetivo é o mesmo do que meta. Tem gente que me pergunta, Débora, qual é a diferença entre um plano de ação e um projeto? Nenhuma. Mas eu poderia teorizar e dizer, não, um projeto é um conjunto gigante de planos de ação interconectados, visando a um objetivo comum. Cara. Ok, mas o conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo. Entenda o conceito. Quando você entender o conceito, você usa o nome que você quiser. O nome que quiser. É isso aí. Mas utilize um nome só. Não chame uma hora de projeto, outra hora de plano de ação, outra hora de objetivo, outra hora de meta. Isso aí. Então, você tem metas e planos de ação. E os OKRs, não vou nem comentar, nem perca tempo com essa besteira. Ponto. Isso é planejar. Metas e planos de ação. Bom, o estratégico é que já é mais chatinho. O estratégico.
A melhor definição que eu conheço de estratégia vem do pai da estratégia, Michael Porter, em um livro chamado Competição. Quando ele diz algo muito simples. Muito simples. Estratégia são aquelas ações integradas para derrotar o concorrente. Planos de ação para derrotar o concorrente e capturar o cliente. O que mais precisa? Preciso ler 400 páginas para entender o que é estratégia? Agora, é muito importante, Débora, que todas as empresas tenham uma estratégia. Sim. Porque muitas vezes as empresas têm apenas planejamento. O pessoal se reúne, lista uma série de metas, meta de vendas, meta de caixa, algumas, a maioria não, metas de lucro, metas de acidentes, metas de horas extras, metas de custos fixos, metas, e os planos de ação. E está tudo certo, tem que ter. Eu acho que a gente nunca pode se perder do conceito que toda empresa é um investimento. Isso. Então, se toda empresa é um investimento, espera-se resultado. Retorno. Então, não adianta você ter várias metas na empresa, se todas elas somadas, não vão chegar ao resultado esperado pela empresa. Então, por isso que a gente precisa ter o planejamento estratégico e o desdobramento, as estratégias. Porque tudo que você fizer na empresa de plano de ação e meta, ele vai precisar ser desdobrado a partir do retorno que se espera para essa empresa. Por exemplo, se definiu as metas, se definiu os planos de ação. Se você parou por aí, você fez metade do trabalho. Cadê a sua estratégia? Não, mas a estratégia são os planos de ação. Não necessariamente. Estratégia é você, em primeiro lugar, entender o jogo que você está jogando. Você está jogando pôquer ou você está jogando beisebol? Deixa eu, Débora, colocar num exemplo, por favor, concreto. Eu não, obviamente eu e a Débora, a gente não fala o nome das empresas aqui, onde nós já fizemos ou fazemos atualmente trabalhos, por questão óbvia de confidencialidade. Mas vamos lá. Eu cheguei numa empresa, isso foi em dezembro de 2017, faz alguns anos. E o CEO da empresa, um cara muito bacana, um cara experiente, uma fábrica. Ele disse para mim, Mubarak, eu quero que você faça um trabalho específico na área de vendas. Porque não é possível. Ao longo dos últimos 2, 3 anos, nós temos perdido share, perdido faturamento em valores absolutos. Certo? Então, faça um trabalho na área de vendas. Aí eu disse para ele, ok, fechamos o negócio. E eu pedi 1 mês para fazer o diagnóstico. Nesse 1 mês, eu conheci a equipe de vendas. Andei pelo Brasil, nos clientes dessa empresa. Uma fábrica, ela vendia através de representantes comerciais para lojas. O cliente dela era o varejo. Visitei os clientes, conheci vários representantes, conheci os gestores de vendas, conheci o ambiente de vendas. E quando eu voltei, eu disse para ele, está aqui o diagnóstico. E estava escrito, imagina se eu entregasse uma página para ele, estava escrito, reduzir brutalmente custos. Ele quase encerrou o contrato ali. Ele olhou aquilo, claro que não estava escrito só isso, mas o resumo era esse. Certo. Ele disse, puta Mubarak. Ele falou assim mesmo. Será que eu errei na sua contratação? Não foi para isso que eu contratei você, para fazer trabalho de custos. Eu quero vender mais, Mubarak. Por isso que você ficou só com... Você nem foi na produção. Eu disse para ele, fui sim, você que não sabe. Mas foi pouco, eu digo que foi pouco. O bastante para conhecer. Eu não preciso beber todo o oceano para saber que é salgado. Basta beber um golinho do mar.
Aí diz ele assim, Débora, ele saiu da sala, ele ficou desnorteado, ficou sem norte. Ele saiu da sala, sei lá quanto tempo se passou, 5 minutos, voltou, mais equilibrado, e ele disse, me fale sobre o seu diagnóstico. Eu disse para ele, olha só, aí vem um conceito, lápis e papel na mão, porque lá vem muito conhecimento, conceito muito importante. Na década de 90, 2 autores americanos, professores da Harvard, eles criaram um best-seller, e aí já está o livro, A Disciplina dos Líderes de Mercado. Esse é o nome do livro. Depois o editor vai colocar o livro aí. A Disciplina dos Líderes de Mercado. E resumindo o que estava nesse livro, estava escrito assim: toda empresa precisa ter um produto bom, óbvio. Toda empresa precisa ter um certo grau de intimidade com o cliente, óbvio. E toda empresa precisa ter eficiência operacional, óbvio. Porém, e essa foi a grande sacada do livro, por isso ele se transformou num best-seller. Em 2 dessas 3 disciplinas, você precisa ter os números do mercado. Ter um número razoável. Mas numa delas você tem que ser ninja. Isso. Ah, mas eu quero ser ninja nos 3. Não há custo, não há mercado, não há estrutura de custos e de receita que suporte isso. E ele me ouvindo. E eu disse para ele, dessas 3 disciplinas, intimidade com o cliente, produto premium, ou um produto bom, e eficiência operacional. Onde você está? Onde você é ninja? E ele disse assim, é claro que em produto premium. Meu produto é pena eu não poder dizer a marca, mas é uma marca que se eu dissesse aqui, todo mundo conhece. E eu disse para ele, claro que você está errado. E 100% errado, me permita dizer isso. E eu quero ajudar você. Se o seu produto fosse tão premium como você diz, por que a sua margem bruta é 25%? Margem bruta é o preço do produto. Se você nunca entendeu o que é margem bruta, que é a receita líquida menos o custo do produto vendido, CPV, ou se é varejo, CMV, ou se é serviço como nós, é o CSP, custo de serviço prestado, custo da mercadoria vendida, é o custo de você entregar um produto, seja um bem, um serviço ou uma mercadoria. Quem tem produtos diferenciados tem margens brutas muito altas. Exato. Porque você cobra pela diferenciação. Eu disse, por que você não coloca uma margem bruta maior? Então, se o seu produto é premium, se a sua marca... Você está precificando errado. Aí, ou você está precificando errado, mas ele não estava precificando... Sim, mas... Ou isso, ou você... Isso. Se é premium, então você Por que você não aumenta errado. O preço? Então, desmonta na hora. Desmonta na hora. Desmonta na hora. E pior, Débora, desmonta um sonho. Porque se a resposta é eu não posso aumentar o preço, então teu produto não é premium. Tá mais para commodity. E o produto dele, Débora, embora fosse muito bom o produto dele, qualquer 3 caras num fundo de quintal compravam uma maquininha e faziam um produto não tão bom. Mas o cliente queria preço. E isso ofende muitas empresas. O cara diz, não, eu não vou trabalhar por preço. Bom, então, você vai ter que ser a Apple. Ó, de novo, a gente vai para a exceção. Você vai ter que ser uma prestação de serviços como a nossa, que é rara. Você vai ter que ser alguém mais raro. Raridade é margem. E ele disse, mas Mubarak, olha aqui a nossa visão feita por uma equipe, por uma consultoria de marketing que veio antes de você, produto inovador, marca conhecida. Eu disse para ele, tudo isso aí, me desculpe, é conversa fiada.
E esse é um dos problemas, gente, do marketing, Débora. Eu sempre falo que marketing é muito importante, pena que é entregue para o pessoal de marketing. Aí o pessoal de marketing fica puto, porque não sei o que e tal. Cara, a única função do marketing é ajudar a vender. Não é conseguir inscritos em redes sociais, não é fazer campanhas, dar brindezinho. O marketing, por isso que o marketing não deve existir como departamento. Marketing tem que ser um processo da área de vendas. O cara de marketing que não passou por vendas, que nunca vendeu um parafuso, vai fazer campanha de quê? O que você entende? Você entende de cor? De coresinhas? De tendências que você fica na internet olhando? E o mercado? Você fica olhando o mapa, não olha o terreno. Entenderam? Então ele estava naquela ilusão que é bonita, mas estava desconectado da realidade, que o produto dele era premium, que a marca dele era... A marca dele era super conhecida. Mas na hora o pessoal dizia, pô, que marca bacana, mas me dá essa não quase que eu como disse prêmio, o nome né? do produto agora. Me dá esse outro produto aqui. Claro que não, porque a aplicação do produto era grosseira. E essa é uma análise do planejamento estratégico. Diretamente é uma análise da segunda parte, da estratégia. Ou seja, eu disse para ele, e fiquei conversando com ele, até o momento em que ele se rendeu e disse, Mubarak, a minha empresa é uma empresa de excelência operacional. E eu disse para ele, então, meu amigo, reduza custos, vamos dar uma porrada aqui na empresa, porque daí você repassa para o preço. E sabe o que aconteceu na prática? Ele seguiu ipsis literi, ele seguiu fielmente o plano, reduziu gerentes, reduziu diretor, eles tinham uma puta estrutura para vender um produto que era commodity. E sabe o que aconteceu? Ele, no ano seguinte, 2018, ele conseguiu uma receita 20% maior do que o recorde dele anterior. Ah, mas então, Mubarak, é um trabalho assim muito simplista, simplesmente reduzir custo, porque o cliente... Mas, gente, Débora, 90% ou mais do PIB mundial é commodity, é produto comoditizado, são produtos comuns. O que é um produto comum? Não é um produto ruim, mas é um produto que outros fazem. E aí você tem que competir em preço. E para competir em preço você tem que reduzir custo. Exatamente. Então muitas empresas, talvez a sua, que pensam que são empresas de produtos premium ou são empresas de extrema intimidade com o cliente, são apenas empresas de eficiência operacional. Agora, quer um exemplo de empresa de produto premium? Louis Vuitton. São essas empresas de nicho. Uma consultoria que você diz, ó, tem que ser esse cara. Um cantor que você diz, tem que ser esse cara. Ele é muito raro. Isso é produto premium. Quando você tem um produto que ninguém mais faz, mas isso é uma encrenca para a maioria das empresas. E intimidade com o cliente, exemplo. Você é uma costureira de alta costura e você faz vestidos para uma cliente. Aí você cobra R$500 mil aquele vestido. Você tem uma intimidade gigante com o cliente, exclusividade. Então, é impossível você definir bons planos de ação. Ele tinha planos de ação nessa empresa. Só que eram planos de ação que pensavam, que levaram em conta que a empresa tinha uma marca diferente, uma marca premium, um produto premium. E não era nada disso. Ele fez bons planos de ação, mas bons na elaboração, mas errados no conceito. Ele não sabia quem ele era. A estratégia é para você entender quem é você. Saber o jogo que você está jogando. E há vários jogos. Tem o jogo do produto premium, tem o jogo do nicho de mercado, você só faz para um determinado grupo, tem o jogo do varejão, tem o jogo do preço. Não tenha vergonha de jogar o jogo do preço, se esse for o seu mercado. Eu tenho um outro cliente, Débora, é o meu segundo cliente mais antigo. Eu estou com essa empresa há 20 e poucos anos. E eles vão muito bem, obrigado, porque eles definiram que o produto deles é bom, não premium, não premium,
bom, bonito, um bom design, barato e bem distribuído. BBBB. No momento que eles quiserem fazer um produto premium, aí eles têm que fazer outra empresa. Por quê? Porque quando você define claramente a sua estratégia, olha, tá aqui a dica já, a orientação. Se eficiência operacional é onde você é ninja em produto premium ou você é ninja em intimidade com o cliente? Eu já tive diagnóstico em empresa que ia entrar em RJ, porque eles, na mesma situação destes, eles acharam que era um produto premium e tinham custos de estrutura de produto premium, mas competiam por preço. Planejamento estratégico não é momento de pensar com o coração, né? Não. Tem que pensar com a razão. Quem sou eu? Porque, de fato, as pessoas se apegam na empresa, no dia a dia, no carinho, nos sonhos que colocam lá dentro e acabam se iludindo sobre o que é a empresa, sobre o tamanho da empresa, sobre aquilo que elas produzem. Então, autoconhecimento, Débora. De quem é a responsabilidade do planejamento estratégico? Dos donos. Dos donos. E um detalhe. Ótimo você ter falado isso. O que não falta é maluco no mercado. Esses dias eu vi uma aula de uma pessoa que eu nem sei quem é. Caiu no meu Instagram. Numa organização de grande porte. E a pessoa dizendo assim: planejamento estratégico, você, dono, inicia e depois você compartilha com toda a empresa. Como assim? Compartilhar a estratégia com toda a empresa? Você tem que desdobrar. Sim. Mas há aspectos dos seus planos de ação que são confidenciais, cara. E aí não confunda com transparência. Mas a empresa não tem que ser transparente? Depende. Transparência significa dar para os profissionais as informações que elas precisam para poder trabalhar. Que eles precisam. E ponto. Débora, ontem eu estava conversando com um empresário e ele me disse, um outro consultor falou para mim que eu preciso compartilhar com todo mundo a estratégia. Uhum. E isso não faz sentido para mim, mas, poxa, o cara falou que... Né? E não. Você... e que os meus gerentes queriam saber para onde a empresa estava indo. Rapaz, não cabe a um gerente saber para onde a empresa está indo, porque às vezes, quando se faz planejamento estratégico, nem o próprio dono ainda sabe direito, a gente vai tateando o mercado é muito perigoso. E ele pode não querer compartilhar a estratégia. Então eu já tive que dizer francamente, com tranquilidade, com fraternidade para gerentes, não cabe a você saber para onde a empresa está indo. Se você é o gerente de produção, produza. Se você é o gerente de RH, contrate, treine, desenvolva, avalie o desempenho. Mas aí pode vir aquela pergunta assim, mas se eu não sei qual a estratégia da empresa, como é que eu vou desdobrar a meta? Porque a empresa... Só para a gente deixar claro para as pessoas o que a gente está falando aqui de ser transparente com estratégia. Você não vai desdobrar a meta sozinho. Claro. A empresa vai fornecer para você, e aí está a sua pergunta, a responsabilidade dos donos, a quantidade de informações que você necessita. Que você precisa, exatamente. Pronto, só isso. Só isso. Você agora vai ser gerente porque a gente vai inaugurar uma fábrica em Goiânia. Agora, qual é a estratégia que está por trás disso? Eu posso, como empresário, não querer revelar. Uhum. Então, muito cuidado com essa extrema transparência. E um detalhe, Débora. Você sabe o que é planejar, correto? Você sabe o que é estratégia. E, às vezes, a gente tem que pensar muito, os donos, e eles podem se assessorar de consultores, de consultores não só como nós de método, mas consultores, pessoas que nem são consultores muitas vezes, são experts do mercado. Eles devem viajar para daí formar uma ideia para onde vai a empresa, porque ligada à estratégia está o investimento. Ligado à estratégia está o caixa. Uhum. E eu sempre digo, o planejamento estratégico sai um book com planos operacionais
São esses que foram desdobrados. São os produtos, né? Os produtos do planejamento estratégico. Isso. Os produtos do planejamento estratégico. Eu tenho um plano operacional onde eu vou contratar mais uma turma, o terceiro turno da produção, porque nós queremos aumentar a produção. Beleza. Eu tenho um plano aqui de prospectar clientes no sul da Bahia, porque ali a gente está muito fraco e tal. Legal. São planos operacionais. Agora, a estratégia também, o planejamento estratégico, tem o plano financeiro. Débora, eu chego nas empresas, nós chegamos. Cadê o planejamento financeiro? Tá, mas o que é o planejamento financeiro? Um cronograma físico-financeiro. Um cronograma de pagamento das dívidas, de distribuição de dividendos. Você acredita que eu chego em empresas de 500 milhões de receita anuais, 1 bilhão, 2 bilhões, e eu peço para o financeiro, cadê o plano para pagar a dívida? Aí o cara diz, lista de bancos? Eu digo, não. Isso é o mínimo que você tem que ter, a lista de bancos para os quais a empresa deve. Mas eu quero saber conectada com a estratégia com o caixa. Porque uma empresa que deve muito, a estratégia não pode ser igual a uma empresa que deve pouco. E às vezes o pessoal às vezes nem define estratégia, define os planos como se a dívida, por exemplo, não existisse. E aí você vê o nível de investimento que um planejamento operacional está pedindo, não fecha com o caixa. Aí começa a cortar aqui e ali. Então você tem que ter um plano operacional, plano financeiro, e o terceiro e último plano, produto do planejamento estratégico, é aquilo que a gente chama de plano de crescimento da empresa, ou, usando uma palavra bem moderninha, o growth, o crescimento da empresa. Uhum. Ali é que reside fortemente, não só ali, mas ali, a estratégia. Uhum. Ali. Uhum. Barack, eu queria levar essa conversa um pouquinho para uma coisa que... Porque a gente fala aqui da estratégia e tal, mas as pessoas têm muita dificuldade do processo do planejamento estratégico, porque, afinal de contas, o planejamento estratégico também é um processo, né? Ele também deve ter um roteiro. E acho que é legal o pessoal conhecer um pouco quando eu começo, quando eu devo começar o planejamento estratégico. Qual é o momento ideal na empresa para começar esse planejamento estratégico? Como é que deve ser o roteiro de um planejamento estratégico? Uhum. Eu gosto de começar sempre antes do último trimestre. Eu gosto de fazer um trabalho... Antes do último trimestre. Agosto, setembro, quando eu estou nas empresas. Por quê? Porque eu gosto de reunir a alta administração e gosto de fazer planejamento estratégico baseada na análise, começando pela análise crítica. Então, pegar os números, os indicadores do ano, as metas do ano anterior e discutir o que a gente alcançou, não alcançou, como é que estão os números, o que a gente está vendo, fazendo as análises dos ambientes e tal. E ter tempo para isso. Não adianta levar para uma sala, fazer um brainstorming num dia e não estar preparado. Você precisa estudar, você precisa, mais do que ter os números, ter análise crítica desses números. Né? Eu volto a falar como é importante ter as coisas controladas, acompanhadas, para a gente poder criticar. E em cima disso... em cima dessa discussão, e ter tempo para isso. Eu gosto de fazer com reuniões, geralmente faço reuniões semanais, vamos lá olhar as pessoas, os processos, os produtos, olhar os números, como é que estão, o que bateu, o que desviou, o que a gente atingiu, como é que está o orçamento, onde estão as dificuldades, para a gente poder fazer as análises e saber o que é força, o que é fraqueza, onde a gente melhora, onde a gente potencializa, né? E, então eu gosto desse tempo. Não gosto de fazer aquela coisinha apertada em dezembro, sentar para fazer. Como horrível. É que você pensa planejamento estratégico? Da mesma forma, Débora, por um motivo muito simples. O planejamento estratégico não é um evento. Não é um evento, é um processo. É um processo. E sendo processo, ele ocorre durante todo o ano. Isso. Claro que quando você diz, eu começo um pouquinho antes você falou do final antes do último trimestre. Do último trimestre, ali se inicia, sim, algo mais intenso. Intenso. Mas, você também falou, todas as reuniões de análise crítica de resultados que eu vou fazendo durante os meses,
ou até quinzenas, ou até semanas, são inputs. Exatamente. Para o planejamento estratégico. Não é? Tangibilizando, colocando na prática. Pô, você, CEO, diretor comercial, você faz uma viagem para visitar clientes. Espero que você faça isso. Você vai visitar, você não vai vender. Quem vende é o representante, ou quem vende é o seu vendedor interno, o seu agente de vendas. Você como gestor, você como gerente, diretor, você vai visitar clientes. Vai falar com clientes, vai ver reclamações, vai ouvir, talvez não mares de rosas. Agora, todo esse conjunto de informações, você tem que ir anotando e trazer para a empresa, para a reunião de análise crítica e já para inputs para o planejamento estratégico. Eu vejo hoje, gente, sim, Débora, não sei, acho que a sua experiência é a mesma, como as pessoas anotam pouco. Você já viu? Muito pouco. Não é? Muito pouco. Ainda mais agora que tudo é no telefone, as pessoas não perderam a capacidade de escrever. Pelo menos se anotasse no celular, dissesse, olha, eu vou abrir aqui, vou anotar, mas nem isso. As pessoas ficam batendo papo. Até eu estava conversando agora, um pouquinho antes, com a equipe que está nos ajudando aqui. Como é que você assiste um podcast desse? Não adianta ligar o podcast e deixar correr. Tem muita informação. Há muito conteúdo. Como é que você vai lembrar depois? Você tem que... assistir um podcast não é um entretenimento esse tipo de podcast. Senão você assiste um podcast de um stand-up, de um comediante, da risada e tal. Mas se você quer levar a sério um conteúdo rico como esse, você tem que ir parando o vídeo. Pô, a Débora falou em análise crítica, eu não entendo direito o que é isso. Pô, o Barak falou em free cash flow, eu não entendo direito o que é isso. Falaram agora em estratégia, em jogos, no livro. Rapaz, você tem um MBA. Você tem, sério, você tem às vezes num podcast desse de 50 minutos, você tem o conteúdo de um MBA. Agora você tem que ir atrás depois. Porque muitas vezes, a atual estrutura da escola, da universidade está ultrapassada, Débora? Está ultrapassada. Porque você, para aprender algo que você aprende em 50 minutos num podcast como esse, você leva um semestre. E olhe lá. E muitas vezes com gente que nunca fez. E olhe lá. Você vai para aula, pega ônibus, pega trem, pega carro, não sei o quê, pega engarrafamento, vai lá, chega com fome, aí um cara fala durante 2 horas, aí... Pô, mas você tem que aprender a assistir um podcast. Da mesma forma, você tem que aprender a visitar o mercado. E um outro detalhe, um ponto importantíssimo, Débora, do planejamento estratégico. Existe um clássico chamado As 5 Forças de Porter. Michael Porter. Naquele livro que eu falei, Competição. O Michael Porter escreveu 5 forças que influem numa empresa. A força de barganha do fornecedor, a força de barganha do cliente, a força dos competidores, dos concorrentes, a força de novos produtos que venham substituir, disrupções, o seu atual produto, e a força do que o pessoal chama de entrantes, que é aquele competidor que entra jogando um outro jogo. Por exemplo, você nunca fez o jogo do preço, aí o cara entra jogando o jogo do preço porque ele criou uma estrutura que lhe dá possibilidade de jogar o jogo do preço. Aí você pode ficar perdido. Então você tem que ficar viajando, você tem que ficar lendo, você tem que estar conversando com o representante, você tem que estar conversando com o cara de vendas, de compras, você tem que estar indo na fábrica. É um trabalho insano para coletar dados dessas 5 forças. Débora, até hoje, gente, um CEO, eu devo conhecer, e você também, mais de 1000. Me pediu um processo
para avaliar competidor. Mas não é assim, um brainstorming sobre os competidores. Um processo para a gente saber tudo que o competidor está fazendo. E aí vem, às vezes, uns babacas de novo na internet e falam, não, a gente não tem que olhar para competidor. É customer centricity. O cara, quando quer dar valor a uma expressão, mete o inglês. O customer centricity. Você tem que se concentrar no cliente. Não! Você tem que se concentrar nas forças de Porter. Você tem que se concentrar no cliente, lógico. Mas também você tem que se concentrar no fornecedor. Muitas vezes quem ferra o seu planejamento é o fornecedor. Não é? Um fornecedor monopolista, um fornecedor que tem um produto exclusivo para você, um fornecedor que não respeita prazo, um fornecedor que você não consegue importar o produto. Você tem que olhar o fornecedor, você tem que olhar o concorrente, você tem que olhar o cliente, você tem que olhar tendências de mercado, você tem que viajar para o exterior, você tem que fazer tudo isso. Ah, mas eu não tenho dinheiro para viajar para o exterior. Pô, tem a internet, cara. Com o Google Earth, você entra numa rua da Ucrânia hoje para ver a guerra, se você quiser. Não tem desculpa. Então é um trabalho maluco, é um trabalho insano. Você juntar essa massa de dados, mas aí tem que ser, Débora, não numa reuniãozinha, como você disse, apertada em dezembro. Você tem que ir coletando dados o ano inteiro. Você tem que ter um repositório de dados para você fazer um planejamento e definir uma estratégia correta. Exato. E quando o planejamento estratégico é, de fato, um processo dentro da empresa, você já trabalha, como você acabou de falar, o ano inteiro já pensando na alimentação. Isso. Na alimentação nos das inputs, informações. É isso. Nos inputs. E aí, quando você começa, como você disse, um pouquinho antes do terceiro tri, né? Uhum. É uma análise mais aprofundada. Mais aprofundada, porque você passa o ano inteiro fazendo análise crítica, porque o planejamento estratégico é assim, você sai com esse book, né, que vem o produto, que são os planos, as metas e o orçamento, para você ter uma diretriz, para a tua equipe poder trabalhar, para a empresa poder ter uma diretriz de trabalho. Então, você passa o ano inteiro trabalhando e analisando se o que você está realizando está compatível com o que você planejou. Isso. Porque você não pode desviar. No final das contas, você tem um resultado a entregar. Se você começar a desviar, você não vai atingir o resultado que você espera, né? Então, para isso que a gente faz o planejamento estratégico, para poder seguir um caminho, trabalhar forte, mas com foco num objetivo. É isso, lógico. Tá certo? Tá Então certo. é por isso que a gente tem que ter um planejamento estratégico. Ter o planejamento estratégico para o ano. Para a gente não sair trabalhando sem saber onde a gente vai chegar. E mais, o planejamento estratégico, e mais especificamente a estratégia, ela precisa casar, dar match com a cultura da empresa. Porque muitas vezes o pessoal diz, não, cultura é uma coisa, planejamento é outra. Não. Por exemplo prático. Você chega numa empresa em que não é cultura da empresa priorizar o cliente. A empresa não tem a cultura de agradar o cliente, de preocupar-se com o cliente. Aí você coloca uma estratégia que visa conquistar novos mercados, capturar share de concorrentes. Mas como você vai colocar essa estratégia em ação se a sua cultura não casa com essa estratégia? Por isso é que não adianta copiar a estratégia de outras empresas. Você não conhece a cultura dos caras. Ah, mas e se a minha cultura não casa com a estratégia? Você tem que melhorar a sua cultura. Vai fazer parte da estratégia para viabilizá-la. Vou dar um exemplo prático para você. Esses tempos eu cheguei numa empresa e o pessoal disse, olha, nossa estratégia, Mobrak, eles já tinham definido a estratégia. Nós vendemos no Brasil, nós queremos vender agora nos Estados Unidos. Certo? Vamos fazer plano de ação para isso. Aí eu perguntei para eles, quem sabe falar inglês aqui na empresa? Porque vocês vão ter que abrir um CD. Ninguém. Não faz parte da cultura da empresa
não é só falar inglês. Falar inglês é um detalhe, mas qualquer contato com o mundo externo. Uma empresa fechada num local, como ela vai começar a exportar? Entendeu? Como ela vai começar a conhecer o mercado americano? A cultura da empresa é extremamente regional. Então ela precisa primeiro melhorar essa cultura para que ela possa... Você sabe que você me lembrou agora, desculpa, um outro conceito que tem que ter inteligência na mesa. Exato. Né? A gente sempre repete muito isso nas empresas. A gente está discutindo, está planejando, está analisando, corrigindo falhas, seja lá o que faz na empresa. Tem que ter quem conheça do assunto. E às vezes a empresa não tem aquele conhecimento. Ela tem que saber também a hora de buscar aquele conhecimento. Lógico. Aquela ajuda. Lógico. Né? Lógico. Senão, a gente faz um plano, está ali todo mundo fechado, como você acabou de dar o exemplo. Numa cidadezinha, ninguém conhece uma cultura, ninguém sabe como entrar num mercado externo e tal. Como é que a gente faz esse planejamento sozinho? Não faz. Você vê. É um exercício de adivinhação, né? De boa vontade. Inteligência. Tem que ter sempre inteligência na mesa. Em algum podcast que nós fizemos ou vamos fazer, eu vou citar um livro que mostra como a Ambev comprou a Budweiser. A estratégia da Budweiser, e vamos usar agora o nome correto da empresa, Anheuser-Busch, maior cervejaria do mundo, sempre foi expansão. Até fora dos Estados Unidos. Que eu digo até porque os Estados Unidos já são um mercado gigante. Porém, a empresa era muito fechadinha no Middle East, no meio leste americano. Uma empresa bem regional, que conseguiu dominar o mercado americano, que conseguiu comprar uma cervejaria mexicana, produtora da Corona, que a gente conhece muito bem no Brasil, né? A cervejaria modelo. Mas eles tinham uma cultura muito regional, que é quase um paradoxo, né? A maior cervejaria do mundo. Eles não conseguiam enxergar a Europa, não conseguiam enxergar a América Latina, eles não perceberam a Ambev chegando. Mas a estratégia deles era expansão, mas não fechava claramente com a cultura. A cultura era regional. Pô, e olha o exemplo que eu estou pegando um exemplo da maior cervejaria do planeta, que mudou radicalmente quando a Ambev assumiu. Você vê como a estratégia tem que estar vinculada com a cultura. A estratégia, muitas vezes, é que vai definir se a gente tem que mexer na nossa cultura, Débora. Então, já fica a dica também, né? Toda vez que a gente for fazer o planejamento estratégico, não custa rever o código de ética da empresa, a identidade organizacional. Tudo. Deixar, revisitar o que a gente prega aqui que a gente não faz, o que a gente precisa prever aqui para a cultura estar sempre alinhada, né? Esse costuma ser o item número 1 do meu procedimento de planejamento estratégico. É revisitar a identidade organizacional, que tem ali qual é o nosso negócio, os nossos valores, o código de ética. Porque muitas vezes passa o ano e a gente olha assim, poxa, tem essa linha aqui que a gente escreveu, mas que a gente não está sendo capaz de cumprir. Né? Por quê? Por que a gente não está sendo capaz de cumprir? Ou então, poxa, olha, tem algo se repetindo bastante na empresa que a gente precisa inserir no código de ética. Né? Isso tem acontecido bastante até por causa da internet, acessos, Wi-Fi. Então, você tem que estar sempre revendo. Então, é tão importante. O planejamento estratégico, ele sai com planos de ação, é o produto, né? Mas no input, ter ali também todos os elementos. Revisão de tudo. Da identidade organizacional. De tudo. Metas e estratégias é fundamental. E, Débora, faz uns 2 anos, um gerente geral de uma empresa, ele me ligou. A empresa não é minha cliente, mas eu conheço. Conheço ele, conheço os donos da empresa, o CEO. E ele disse assim, o meu CEO me falou que eu deveria ser menos operacional e mais estratégico.
E como ele não me deu exemplos concretos, ele disse, eu fiquei um pouco confuso, Mubarak, pode me ajudar? O que você acha dessa frase? Você precisa ser menos operacional, você precisa ser mais estratégico. Eu disse para ele, eu acho uma frase idiota. E não é rara, né? Comum, Pior é que não é rara. Comum, por isso que eu estou trazendo aqui, Débora, nesse nosso podcast. É claro que eu entendo que um gerente ele não vai estar lavando o chão. Certo? É claro que eu entendo que um gerente não vai estar sentado emitindo nota fiscal. Eu entendo isso. Uhum. Não como rotina, mas eventualmente se precisar, vai. Mas ele tem que estar muito conectado com o operacional. E esse é um dos problemas que crescem nas empresas à medida que as empresas crescem. O problema cresce com o tamanho da empresa. Os donos, o conselho, o CEO, eles vão ficando tão distantes da realidade, do operacional, que eles ficam apenas em salas olhando PowerPoints, olhando relatórios. Isso faz parte também, mas eles perdem a conexão com a realidade. Esse é o perigo das empresas grandes, a descentralização, né? Ela fica tão grande que ela perde, você não consegue mais acompanhar o dia a dia, você já não sabe. O que você fazia quando era pequeno, você não consegue mais ter o mesmo vínculo, né? Você não consegue mais entender a realidade. Olha, a minha sugestão para todas as empresas, quando você for fazer esse processo de planejamento estratégico, esteja certo que você tem os mecanismos que permanentemente conectam você na realidade. Visitas a clientes, relatórios de visitas a clientes, tratamento de reclamações de clientes, análise de competidores. Mas análise de competidores não é um gerente comercial entrar na sala e dizer tal competidor está fazendo loucura. Eu odeio essa frase. Essa é a frase de quem não conhece o mercado ou é exagerado. Que loucura? O cara é louco? Então me diz qual é a loucura, me diz a margem bruta dele, me diz qual é a loucura no SG&A dele, na despesa administrativa, me diz qual é a loucura no caixa dele. O cara não sabe dizer. Por quê? Porque não está extremamente conectado. É sola de sapato, é estar no campo. Isso eu vi muito na Ambev. Sabe como começava uma reunião de conselho na Ambev? Como? Nos bares. Os conselheiros visitando bares, visitando distribuidores, para daí depois ter um mínimo de entendimento da realidade para poder definir um mínimo de estratégia para a empresa. Parte da estratégia vem do operacional. O planejamento estratégico ele não precisa ser complexo nem dolorido se ele for tratado como um processo de fato, né? A gente não combinou nada, mas eu acho que quem tiver dificuldade de entender o que a gente está falando aqui, de roteiro, de processo de planejamento estratégico, pergunta. Manda nos comentários. A gente tem vários exemplos de processo, de planilhas para poder usar durante o planejamento estratégico. Não encare essas coisas como algo dolorido. Não olhe com complexidade. Vamos olhar com simplicidade. Tem jeito de fazer. Peça nos comentários que a gente envia, né? O procedimento. A gente tem mais de 25 mil arquivos na nossa biblioteca, fora os livros, mas arquivos reais de empresas para todas São as exemplos perguntas. Práticos. E se por acaso alguém perguntar para nós, Débora, alguma questão que nós não saibamos, e claro que acontece, pode acontecer, óbvio, a gente vai estudar, mas a gente estuda não somente em biblioteca, a gente vai para a prática. Isso aí. Onde está acontecendo isso? Como está acontecendo isso? Não é? Para quem não sabe aqui, eu sou uma grande cobaia do Mubarak. A gente se conhece há 20 anos. A gente se conheceu, eu como cliente, trabalhava numa empresa onde o presidente trouxe o Mubarak para fazer a consultoria. Eu virei ponto focal dentro dessa empresa para poder implantar cultura de gestão, né? E a gente está junto até hoje porque eu deixei de ser cliente e continuei fazendo pergunta, mandando mensagem e pedindo ajuda. E vamos estudar junto e vamos ver e vamos... Débora, tem um conceito aqui novo, tenta isso, tenta aquilo, não foi? E a gente foi desenvolvendo, estudando junto, fui aprendendo pra caramba. Colocando na prática. Exatamente, foi isso que você acabou de falar. Se a gente não sabe, a gente vai estudar, vai procurar, vai perguntar.
E Débora, como é que está o nosso tempo aí, Débora? Estamos indo para as conclusões. Então, tudo isso aí que a gente falou acaba em plano de ação. Isso. E qual é o plano de ação? O plano de ação é você implantar, caso não tenha, ou revisitar a partir desses conceitos, o seu processo de planejamento estratégico. Isso. Você precisa ter um processo de planejamento, não eventos de planejamento. Você precisa ler mais sobre planejamento, sobre estratégia e um ponto muito importante também, aprenda a fazer um bom plano de ação. Isso. Um bom plano de ação. Um bom plano de ação. E um plano de ação, ele é tão melhor quanto maior for o seu repertório. Uhum. Muitas pessoas às vezes reclamam, porque esse formulário de plano de ação, desse jeito, 5W, 2H, não sei o quê. Cara, o problema não é formulário. Não é. O problema é você que tem um repertório baixinho. E um detalhe, um dia, mais adiante, a gente ainda vai fazer, né, Débora, um podcast sobre inteligência artificial. O pessoal diz, não, mas aí hoje eu toco lá no ChatGPT. De novo, gente, o ChatGPT, o Gemini, o Grok, todos esses inteligências artificiais, eles são um grandíssimo auxiliar para nós. Porém, como o Excel, com muito mais recursos, lógico, mas se você fizer a pergunta errada, você quer ver? Só para concluir, esses dias um cliente me ligou, 9h. E eu adoro essas ligações. Adoro, porque o cara tá... E ele disse assim, Barak, me fale algo sobre a China. Sério, me deu vontade de dizer, cara... Porra, cara. Você quer que eu fale sobre a China o quê? Eu digo, porra, vai pra Wikipedia, cara. Você quer saber o quê? Onde é a capital da China? Beijing, Pequim, sei lá. O que você quer saber? Aí ele riu. Ele entendeu? Ele disse, não. Eu digo, cara, seja mais específico. Isso. Porque se você chegar pro ChatGPT e colocar, fale-me sobre a China, ele vai falar. Agora, você quer que eu fale sobre o quê? Sobre o Partido Comunista? Sobre o capitalismo na China? Aí ele disse, não, é que eu quero comprar uma resina. Agora melhorou o papo. Quero comprar uma resina. Tal. E eu preciso ver como é que... Eu não sei fazer nada no mercado chinês. Porra, melhorou. Então, não faça perguntas, seja para nós, ou para quem quer que seja, para o porteiro do prédio, ou para o ChatGPT, genéricas. Agora, por que o cara faz uma pergunta genérica? Porque ele não pensou. Mas sabe que você está falando isso? Eu estou pensando no plano de ação. E às vezes por isso que eles ficam muito confusos. Eu estava conversando com meu marido outro dia sobre isso. Nós, brasileiros, eu sou carioca, principalmente lá no Rio, a gente fala frases sem verbo. A gente tem mania de falar... Frases sem verbo? A gente tem mania de falar algumas frases que dão a entender alguma coisa. Mas exatamente qual é o verbo que você está falando? Qual é a ação? Qual é a ação que você está esperando? O que você vai fazer? Débora, deixa eu dar 3 exemplos para você, que eu já vi em plano de ação. A gente estava até rindo outro dia conversando sobre isso no carro. Plano de ação. Nota fiscal. Pois é, qual é o verbo? Porra, o que com a nota fiscal, cacete? Enterrar a nota fiscal, adulterar a nota fiscal, queimar a nota fiscal, arquivar a nota fiscal. Outra. É isso mesmo. Essa tinha um verbo, mas era um verbo daqueles que não dizem nada. Sabe qual era o plano de ação, gente? Perseguir a qualidade. Isso aí. Cara, que é isso? Com data. Eu vou começar a perseguir dia tal, termino de perseguir. Mas... Desculpa, eu tô rindo. Qualidade, perseguir a qualidade. E não, mas teve um sensacional. Esse é o número 1. O cara escreveu, só isso ele escreveu no plano de ação. Pensar em um CD em Manaus. Porra, pensou, botou a mão na cabeça, pensou, concluiu o plano de ação. Pensei. Mas é isso que eu me refiro. A gente... uma falha de comunicação mesmo que a gente tem. Né? A gente não tem esse hábito. Depois a gente se acostuma. E isso quando a gente começa a falar, gente, pensa aqui, qual é o verbo? O que eu vou fazer? E leva com essa suavidade, com essa brincadeira, as pessoas entendem. E elas passam a pensar, pô, mas peraí, qual é o verbo? Isso se corrige com facilidade, né? Nem seres humanos, nem algoritmos vão entender você. Não vão entender. Escreva no ChatGPT, pensar num CD em Manaus.
Escreva Ele nota vai fiscal. botar uma... Ele vai explicar para você o que é uma nota fiscal. Exato. Ou seja, gente, pré-requisito para fazer um bom planejamento, pré-requisito para usar o ChatGPT, o Gemini, ou o Grok, estude. Tenha repertório. O ChatGPT ou qualquer inteligência artificial não tirou de você a capacidade ou a obrigação de você ser um ser humano com repertório. Isso aí. Bom, nosso tempo aqui já está estourado, né? E queria convidar todo mundo para conhecer mais sobre o nosso trabalho. Na descrição do nosso vídeo tem nossos contatos, tem também o link lá para o nosso curso Se Não Gera Caixa Tá Errado, que dá nome a esse podcast aqui, porque afinal de contas, empresa só existe para gerar caixa, é esse que é o objetivo. O curso está super legal, são pouco mais de 7 horas de aulas intensas. Tem tem uma aula gratuita lá também para o pessoal poder conhecer. E se você gostou do episódio, compartilha, curte, manda seus comentários, façam suas perguntas, peçam para a gente procedimentos, exemplos. A gente vai ter o maior prazer em compartilhar conhecimento. Né? Esse podcast é feito para isso, para compartilhar conhecimento. É isso, né, Débora? Porque eu e a Débora, nós acreditamos assim. A gente não faz nada por ser bonzinho. A gente faz porque nós acreditamos que quanto mais capitalismo for bem sucedido, isso traz paz e harmonia para a sociedade. Não tem outro jeito. É isso. Né? Então até a próxima.